Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, novamente bem-vindos para você que já é aluno. Acredito que temos muitos alunos, já alunos da escola nesse curso, repetindo aí algum curso comigo, estudando novo tema comigo. E bem-vindo para você que é novo aluno, bem-vindo à EBEG, bem-vindo ao EAD da escola, bem-vindo ao seu curso de Execução Fiscal e Fazenda Pública 2023. Eu já ministrei um curso sobre esse tema em 2019, mas chegou a hora de ministrar um curso sobre execução fiscal e fazenda, totalmente revisado, atualizado e devidamente ampliado, levando em consideração tudo aquilo que foi decidido pelo STJ, principalmente de 2019 até o final de 2022. Então, vamos estudar a execução fiscal e vamos, nesse caso, ampliar o conhecimento sobre o tema, pensando nos concursos da advocacia pública, especialmente as principais procuradorias e a Advocacia Geral da União. Portanto, execução fiscal, eu começo tratando sobre a importância do tema para os concursos da advocacia pública e aqui eu vou ser bastante rápido. Não é que você não pode ou não deve negligenciar a execução fiscal para os concursos da advocacia pública. Não é isso, é muito mais que isso. Você não pode se dar ao luxo de ir para a prova não sabendo tudo de execução fiscal. Porque se em direito tributário ou se em processo tributário existe a certeza de que haverá cobrança sobre um tema, nós temos nesse tema a execução fiscal. A execução fiscal, nós temos inúmeras questões em prova objetiva, nós temos questões em provas subjetivas e nós temos questionamentos de prova oral. Pode acontecer da cobrança em qualquer dessas fases ou até mesmo em todas as fases. Então, você que vai fazer concurso para advocacia pública, seja em qualquer nível, PGM, PGE, Advocacia Geral da União, principalmente o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, não é que você não deva negligenciar, é que você precisa saber o conteúdo na sua inteireza. Preste atenção nisso. Bom, dada a importância do tema, não preciso me alongar nisso, eu vou te explicar a lógica de apresentação dos temas no curso. Eu vou te explicar qual é o caminho que eu vou percorrer para te explicar tudo sobre execução fiscal, porque o objetivo do curso é justamente te dar ou te municiar de conhecimento necessário para que você possa não ter surpresas na prova sobre execução fiscal. Se você tem que ir para a prova sabendo tudo, o objetivo do curso é te dar exatamente esse tudo para que você estude e não tenha surpresas na prova. O curso ele é desenvolvido em 6 passos. O primeiro passo, nós vamos estudar qual é a pretensão do Estado na execução fiscal, vamos estudar a inicial da execução fiscal, vamos estudar como se dá a citação na execução fiscal e vamos estudar, em tese, a execução fiscal perfeita, que é aquela em que o devedor fiscal vai lá e paga a execução fiscal tão logo citado. Vamos estudar esse procedimento no passo 1, pretensão executiva do Estado, inicial, citação, pagamento. No passo 2, eu vou partir da premissa de que não há pagamento do executado fiscal, do devedor fiscal, e aí o que é que acontece com o seu patrimônio, e vamos estudar penhora, arresto e avaliação. No passo 3, haverá uma aula inteira dedicada à exceção de pré-executividade, instrumento muito importante e muito utilizado enquanto defesa do executado fiscal na execução fiscal. No passo 4, vamos estudar os embargos à execução, quando ele é procedente e quais as consequências desses embargos à execução na execução fiscal. Vamos ainda no passo 5 estudar os embargos à execução, mas a sua ausência, ou seja, não apresentação ou improcedência e quais as consequências disso na execução fiscal. E no passo 6 eu vou apresentar todas as decisões importantes do STJ, principalmente, revisada e sintetizada sobre execução fiscal. Tudo aquilo que o STJ, no caso, julgou sobre execução fiscal de importante, nós vamos sintetizar no passo 6, para que você não tenha surpresas acerca de questões jurisprudenciais na sua prova. Essa é a lógica de explanação dos temas no curso. Nessa primeira aula, passo 1, pretensão executiva do Estado, inicial da execução fiscal, citação do devedor fiscal e o pagamento. Aqui seria, nesse caso, a execução fiscal perfeita para o Estado credor, para o Estado juiz e também penso para o devedor na execução fiscal, que é aquela que se dá com o pagamento por parte do devedor fiscal, tão logo citado no processo executivo fiscal. Mas nós teremos aí passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6, para, nesse caso, completar o curso de execução fiscal e te municiar com todo o conhecimento necessário ao enfrentamento de provas da advocacia pública para acertar todas as questões de execução fiscal. Muito bem, a pretensão do Estado.
O que é que o Estado pretende na execução fiscal? Obviamente que nós temos aí uma pretensão executiva, ou seja, nós temos a pretensão de dar início a uma execução. A pretensão executiva do Estado se dá na execução da dívida ativa da União, do Estado, do DF, dos municípios e das respectivas autarquias. Sim, as autarquias podem inscrever em dívida ativa determinado crédito e proceder à execução fiscal. Nós vamos analisar isso um pouco melhor daqui a pouco, especialmente no que diz respeito ao INSS. Então, você que estuda para os concursos da AGU, presta atenção nesse tema. A pretensão executiva do Estado se resume à execução da dívida ativa da União, dos Estados, do DF, dos municípios e das autarquias. Isso se dá mediante o regramento legal da Lei de Execução Fiscal. Nós vamos ter que passear muito pela Lei 6.830/80, e a própria lei diz que, de forma subsidiária, aplica-se a ela aquilo que está previsto no Código de Processo Civil 2015. Ela fala em Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil atual é o de 2015, então é ele que se aplica de forma subsidiária à Lei de Execução Fiscal. Isso está logo no artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, que diz assim: a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, Estados, DF e municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei, a Lei de Execução Fiscal, e de forma subsidiária pelo Código de Processo Civil. Então, a pretensão executiva do Estado é de executar a dívida ativa. E aí pode ser da União, Estado, DF, município ou da administração indireta, ou seja, das respectivas autarquias. Se a pretensão executiva é a execução da dívida ativa, o que é dívida ativa? O artigo 2º da Lei de Execução Fiscal diz o seguinte, constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 43/20, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, município e DF. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei a entidades de que trata o artigo 1º será considerado como dívida ativa da Fazenda Pública. Esse qualquer valor, ele precisa ser analisado a partir de características específicas que nós vamos ver daqui a pouco. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, os juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Eu sei que tem muita gente que faz confusão sobre crédito tributário e crédito não tributário. O crédito tributário, ele gera dívida ativa tributária e o crédito não tributário pode gerar dívida ativa não tributária. Vou explicar melhor a partir dessa tabela que eu fiz para te ajudar nos termos da diferenciação do que é crédito tributário e do que é crédito não tributário para, nesse caso, a caracterização da dívida ativa e manejo da execução fiscal. O crédito tributário, ele tem certeza e liquidez que nasce com o lançamento tributário. Então, no lançamento, você tem certeza e liquidez do crédito tributário e, portanto, todo crédito tributário faz nascer a pretensão do Estado para a execução fiscal. Todo crédito tributário, a partir do lançamento, constitui, portanto, dívida ativa e abre as portas para a execução fiscal. O mesmo não acontece com o crédito não tributário. O crédito não tributário, ele só se torna dívida ativa não tributária se ele já possuir, no procedimento administrativo, certeza e liquidez. Se o crédito não tributário não possui certeza e liquidez, ele não constitui dívida ativa não tributária e, portanto, não abre as portas para a execução fiscal. Tenha muito cuidado com isso, porque todo crédito tributário ele se transforma em dívida ativa tributária. O lançamento dá a esse crédito certeza e liquidez, e é a certeza e a liquidez que transforma o crédito em dívida ativa para a cobrança via execução fiscal. Mas o crédito não tributário, só se ele possuir certeza e liquidez, é que ele se transforma em dívida ativa não tributária e abre as portas da execução fiscal. Se esse crédito não tributário não possui certeza e liquidez, o Estado não pode lançar mão da execução fiscal, ele vai ter que buscar essa certeza e liquidez a partir de uma ação de conhecimento, seja condenatória, seja ressarcitória, seja o que for. Mas não tendo certeza e liquidez, eu não tenho no crédito não tributário uma dívida ativa não tributária. Portanto, não posso manejar a execução fiscal.
Bom, para os concursos da Advocacia Geral da União, eu já vou te apresentar quais são as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações, a Procuradoria-Geral Federal, acerca da apuração da certeza e liquidez dos créditos para inscrição em dívida ativa e cobrança via execução fiscal. A Lei Complementar 73/93 diz assim no artigo 12, ó, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança amigável ou judicial. O artigo 17. Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete, inciso 3, a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial. Então, quando a lei complementar no artigo 17 fala em órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas, nessa época não existia a Procuradoria-Geral Federal, mas esse artigo 17, portanto, se direciona à Procuradoria-Geral Federal, que apura a liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza das autarquias e fundações para inscrição em dívida ativa e, nesse caso, cobrança via execução fiscal. E no que diz respeito à apuração da liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, você tem essa atribuição para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se você se interessa nos concursos da Advocacia Geral da União, estude a Lei Complementar 73/93, porque ela certamente será cobrada nos próximos concursos da AGU. Muito bem, vou discutir contigo agora 6 passagens jurisprudenciais do STJ que retratam, de certa forma, aquilo que nós acabamos de estudar acerca do crédito tributário transformando-se em dívida ativa tributária para execução fiscal e o crédito não tributário, quando ele não tem certeza e liquidez, não se transforma em dívida ativa não tributária e, portanto, nesse caso, não abre as portas da execução fiscal. Vamos analisar as passagens de jurisprudência do STJ a partir daquilo que disse o STJ no recurso especial 1.177.342. Veja, algumas passagens são bastante importantes. A execução fiscal, à semelhança do que ocorre com os processos litigiosos, tem como objeto crédito líquido, certo e exigível. Portanto, a dívida ativa que enseja a execução fiscal a partir da sua inscrição em certidão de dívida ativa, nesse caso, ela precisa trazer crédito líquido, certo e exigível. Essa certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário acontece com o lançamento. No crédito não tributário, a gente precisa ter certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena do crédito não tributário não constituir dívida ativa não tributária. A dívida tributária, diz o STJ, já nasce certa e líquida, porque o lançamento gera presunção de certeza e liquidez. Isso não ocorre com os créditos oriundos de responsabilidade civil, por exemplo, que somente recebem tais atributos após acertamento amigável ou judicial. Então, aqui o STJ acaba repetindo aquilo que eu falei sobre a necessidade de certeza e liquidez do crédito não tributário para que ele seja considerado dívida ativa não tributária, apto à sua inscrição em certidão de dívida ativa para o manejo da execução fiscal. Os créditos incertos e ilíquidos não integram a dívida ativa suscetível de cobrança executivo fiscal. É que o conceito de dívida ativa não tributária, a que se refere a lei de execução fiscal, envolve apenas os créditos assentados em títulos executivos, a créditos carentes de certeza e liquidez necessárias ao aparelhamento da execução. Quarta passagem. Crédito proveniente de responsabilidade civil não reconhecida pelo suposto responsável não integra a chamada dívida ativa nem autoriza a execução fiscal. O Estado, em tal caso, deve exercer contra o suposto responsável civil a ação condenatória, portanto, a ação de conhecimento, e a partir dela você terá um título executivo para o devido cumprimento. A quinta passagem, eu preciso chamar tua atenção, especialmente para você que vai se submeter ao concurso de procurador federal, um dos concursos da Advocacia Geral da União. Eu preciso que você preste bastante atenção aqui agora. Existe uma passagem do STJ no recurso especial 1.177.252 que diz assim, ó, o crédito oriundo de suposta fraude no recebimento de benefício previdenciário deve ser assentado judicialmente no afã de aferir os requisitos necessários exigíveis para dar início à execução. É que a repetição do indébito impõe ao jurisdicionado manejar o processo de cognição, assim como, diante do pagamento indevido, o poder público não pode lançá-lo unilateralmente, devendo valer-se da mesma forma de tutela jurisdicional. É cedido nesta Corte que é necessária a propositura de ação de conhecimento, em que sejam garantidos o contraditório e ampla defesa,
para o reconhecimento judicial do direito à repetição por parte do INSS de valores pagos de forma indevida a título de benefício previdenciário, pois não se enquadram no conceito de crédito tributário, tampouco permitem sua inscrição em dívida ativa. Então, por esse julgado, o STJ dizia o seguinte, que aquilo que o INSS tem que cobrar a título de repetição, porque pago de forma equivocada, ou seja, pago de forma indevida ao beneficiário, não pode ser inscrito em dívida ativa não tributária e, portanto, não pode manejar a execução fiscal. Ele disse que esse valor carece de certeza e liquidez e, portanto, o INSS precisa propor ação de conhecimento para que, na ação de conhecimento, ele tenha certeza e liquidez a partir de uma decisão judicial transitada em julgado, a fim de que ele possa, nesse caso, dar início ao cumprimento. Essa decisão é de 2011. Inclusive, o tema 598 do STJ, de 2012, que diz assim: à míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no artigo 115, inciso 2 da Lei 8213, que devem submeter-se à ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil. Então, nós temos uma decisão de jurisprudência de 2011 e uma tese em tema, o tema 598, em 2012. O problema é que a Lei 8213, citada aqui pelo STJ no que diz respeito à sua tese de jurisprudência no tema 598, ela sofreu alteração legal que supera esse entendimento. O artigo 105 da Lei 8213 estabelece, portanto, no parágrafo 3º e 4º o seguinte, serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Nós temos, portanto, aqui uma lei autorizando a inscrição em dívida ativa de crédito não tributário, estabelecendo, portanto, uma superação do entendimento do STJ no tema 598 e na decisão de jurisprudência de 2011. Nós temos, portanto, uma autorização legal que supera a jurisprudência do STJ, permitindo a inscrição em dívida ativa daquilo que o INSS deve receber a título de pagamento de benefício previdenciário indevido ou além do devido. Então, nesse caso, nós temos autorização legal. Essa redação do parágrafo 3º foi dada pela Lei 13.846 de 2019, mas essa possibilidade existe desde 2017 com a Lei 13.494. A possibilidade surgiu com a Lei 13.494 de 2017 e teve nova redação com a Lei 13.846 de 2019. Guarda a informação de que essa possibilidade surgiu em 2017, porque eu vou ter que explicar um tema de jurisprudência do STJ daqui a pouco. O parágrafo 4º, ele também permite a inscrição em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em conjunto ou separadamente, em relação ao terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago de forma indevida, em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Então, no parágrafo 3º, existe a possibilidade de inscrição em dívida ativa daquilo que o INSS pagou de forma indevida ou além do devido, e no parágrafo 4º, existe a possibilidade de inscrição em dívida ativa aquilo que o INSS pagou a título de fraude, dolo e coação, portanto, pagou indevidamente. Esse parágrafo 4º ele foi incluído em 2019. O parágrafo 3º existe desde 2017 e teve nova redação em 2019. Por que é importante saber o ano e o momento em que essas possibilidades passaram a existir? Porque o STJ, que tinha tema estabelecendo que não é possível a execução fiscal para a cobrança dos valores que foram pagos de forma indevida a título de benefício previdenciário e, portanto, precisam ser repetidos pelo INSS. O STJ disse aqui que, de fato, o INSS tem que entrar com a ação de conhecimento. Nós temos a alteração legislativa e, portanto, o STJ, no tema 1064 de 2020, ele estabeleceu o marco de aplicação dessas alterações. Veja o que disse o STJ. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido, é a hipótese do parágrafo 3º, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da MP e, portanto, da Lei 13.494, são nulas,
devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificação e intimação administrativa, a fim de permitir o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Com essa primeira parte do tema 1064, o STJ não permite com que se aplique a possibilidade de inscrição em dívida ativa para procedimentos administrativos iniciados antes de 22 de 5 de 2017, que é justamente o momento em que a Lei 13.494 permite a possibilidade da inscrição de dívida ativa por parte do INSS para pagamentos indevidos ou além do devido a título de benefício previdenciário, ou seja, a repetição desses valores. O STJ exige que o procedimento administrativo para inscrição em dívida ativa desses valores seja posterior à vigência da lei. O que acontecer antes é nulo. Por isso que é importante você saber que esse parágrafo 3º, embora alterado a redação pela lei de 2019, existe desde 2017 e é para ele que se dirige a primeira parte do tema 1064. A segunda parte do tema 1064 diz respeito ao parágrafo 4º. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, parágrafo 4º, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da MP 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019, portanto antes de 18 de janeiro de 2019, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificação/intimação administrativa, a fim de permitir o contraditório administrativo e ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Então, para o parágrafo 4º, que teve início de vigência em 2019, o STJ, da mesma forma, não permite a inscrição em dívida ativa para procedimentos iniciados antes da vigência da norma. Então, em resumo, para o STJ, é preciso que o processo administrativo que enseja a constituição do crédito há que ter início e término dentro da vigência das leis novas para que a inscrição em dívida ativa seja válida. Então, muito cuidado com essa passagem de jurisprudência que eu trago para os senhores, porque, de fato, em 2011, o STJ pensava de um jeito, inclusive com tema de jurisprudência 598, fixação de tese. A Lei 8213 teve alteração legislativa que supera o entendimento do STJ e essa superação fez com que o STJ, no tema 1064, estabelecesse o marco temporal das alterações para permitir, portanto, a inscrição em dívida ativa tanto dos pagamentos indevidos ou além do devido de benefício previdenciário, no que diz respeito à repetição desses valores por parte do INSS, quanto naquele pagamento que é indevido ou além do devido, com base em fraude, dolo ou coação. Então, nós temos aqui a primeira parte do tema 1064 para o parágrafo 3º, e aí, nesse caso, o que vale é justamente o momento que ele passou a ter vigência, 2017, e aqui a segunda parte do tema para o parágrafo 4º do 115 da Lei 8213, no que diz respeito a marco temporal a partir de 18 de 1 de 2019, porque o parágrafo 4º só passou a ser vigente em 2019, enquanto que o parágrafo 3º tinha vigência desde 2017, mas teve nova redação no que diz respeito à lei de 2019. Então tenha muito cuidado com essa passagem de jurisprudência, porque ela realmente ganha contornos bastante importantes sobre a possibilidade da Procuradoria-Geral Federal inscrever crédito não tributário em dívida ativa não tributária, emitir CDA e, portanto, nesse caso, manejar a execução fiscal. Então, o resumo é esse. Para o STJ, é preciso que o processo administrativo que enseja a constituição do crédito, lançamento, há que ter início, notificação para a defesa e término, lançamento, dentro da vigência das leis novas, para que a inscrição em dívida ativa seja válida. Tudo o que o INSS fez por meio da Procuradoria-Geral Federal, que determinou a inscrição desses créditos em dívida ativa antes da vigência da lei de 2017 e 2019 para os casos respectivos do parágrafo 3º e 4º do artigo 115 da Lei 8213, é nulo e, portanto, nesse caso, o STJ só permite a inscrição em dívida ativa quando a constituição do crédito, lançamento, e notificação para a defesa e definitivo lançamento acontecer dentro da vigência das leis. Assim, a inscrição em dívida ativa é válida nos termos do tema 1064/2020 do STJ. E a sexta passagem que eu gostaria de trazer de jurisprudência sobre dívida ativa tributária e não tributária diz o seguinte: não é possível a utilização da via de inscrição da dívida ativa no DNR para a propositura do Executivo Fiscal
visando obter ressarcimento de dano causado ao patrimônio da autarquia em virtude de acidente automobilístico. Portanto, tratando de ressarcimento, é preciso, portanto, que a liquidez e certeza desse crédito seja atestada em sentença ou acórdão para posterior cumprimento. Não temos aqui um crédito não tributário dotado de certeza e liquidez, portanto, não pode ser considerado dívida ativa não tributária. Principais características da dívida ativa não tributária: decorrente do poder de império do Estado, no exercício do poder de polícia ou de atividade típica do poder público, e precisa ter certeza e liquidez, a exemplo de multa em sentença penal condenatória, quando cobrada pelo Estado, uma vez que inicialmente ela é cobrada pelo Ministério Público. Quando cobrada pelo Estado, nesse caso, é possível a sua inscrição em dívida ativa não tributária, emissão de CDA e o início do procedimento do Executivo Fiscal. Essa aula já chegou a 30 minutos, então todas as vezes em que o passo de análise dos temas do curso chegar a 30 minutos, eu vou dividir em mais de uma aula para que você possa ter foco no que diz respeito aos estudos e para que você possa assistir essa aula de forma rápida, o que vai permitir com que você também revise de forma rápida. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira passagem do passo 1, estudamos a pretensão executiva do Estado, vimos o que é dívida ativa, vimos o que é dívida ativa tributária e não tributária, vimos a quem compete apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União em matéria de natureza tributária, Procuradoria-Geral Federal. Vimos a quem compete apurar a liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza das autarquias e fundações da União, que é, nesse caso, a Procuradoria-Geral Federal, e estudamos 6 passagens de jurisprudência que confirmam exatamente a natureza de crédito tributário e não tributário e quando se transformam em dívida ativa tributária e não tributária de forma respectiva. Chamo a atenção para essa situação, especialmente para você que vai fazer concurso da Procuradoria-Geral Federal, acerca da possibilidade da Procuradoria-Geral Federal inscrever em dívida ativa as hipóteses previstas no artigo 105, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 8213, com base em alteração legal de 2017 e 2019, que superam jurisprudência e tema do STJ. O STJ, depois da alteração, tem tema 1064, estabelecendo o marco temporal de validade das inscrições em dívida ativa do INSS por parte da PGF, exatamente no que diz respeito aos parágrafos 3º e 4º do artigo 115 da Lei 8213. E aí, nesse caso, estudamos quais são as principais características da dívida ativa não tributária. Ela decorre do poder de império do Estado, no exercício do poder de polícia ou de atividade típica do poder público, precisa ter certeza e liquidez, a exemplo da multa em sentença condenatória quando cobrada pelo Estado. Portanto, na próxima aula, voltamos ainda no passo 1, a partir dos entendimentos acerca da inicial da execução fiscal. Vamos analisar quais são as características da petição inicial do Executivo Fiscal. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.